Senhor presidente, senhores senadores, esse projeto de autoria do deputado Celso Jacob disciplina o trânsito de bens de propriedade privada para acesso a sítios naturais públicos. Vem ao exame da Comissão de Meio Ambiente, CMA, o projeto de lei PLC 74 de 2017, projeto de lei 1562 de 2015, na origem, de autoria do deputado Celso Jacob, que disciplina o trânsito de bens de propriedade privada para o acesso a sítios naturais. Da análise, compete à CMA, nos termos do artigo 102F, inciso 1, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre matérias atinentes à proteção do meio ambiente, controle da poluição, conservação da natureza e dos recursos naturais. De acordo com a Constituição, é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios proteger monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Artigo 23, inciso 3º. Ainda conforme o texto constitucional, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, bem como proteção do patrimônio turístico e paisagístico. Artigo 24, incisos 6 e 7. O objetivo da proposição é assegurar ao praticante de esportes da natureza e cidadãos em geral, o trânsito no interior de propriedades privadas pelos caminhos, trilhas, travessias e escaladas, já constituídas ou que conduzem a montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais públicos de grande beleza cênica ou de interesse para visitação pública. Pretende ainda possibilitar esse acesso por meio de novas vias delimitadas pelo proprietário do bem privado onde se localizem. Entendemos que a prática de atividades ao ar livre, como, por exemplo, o montanhismo e as caminhadas em trilhas, em geral, é associada ao ecoturismo, uma das principais formas de convívio com a natureza. O ecoturismo é uma das áreas mais dinâmicas da economia do turismo e as despesas de turistas, com as atividades, crescem em torno de 20% ao ano, segundo a Organização Mundial do Turismo. Nos Estados Unidos da América, atividades de turismo associadas à natureza correspondem a aproximadamente 1% do produto interno bruto em 2006, totalizando 122 bilhões de dólares, de acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem. Os Estados Unidos são um dos países que mais incentiva a visitação à natureza, em especial a visitação aos parques nacionais. No Brasil, uma estimativa desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente sobre contribuição econômica da Unidade de Conservação avalia que a visitação nas 310 unidades de conservação federais, considerada pelo estudo, tem potencial de atrair cerca de 17,5 milhões de pessoas em 2018. O impacto econômico estimado por esse turismo é de aproximadamente 1,8 bilhões no cenário conservador e 2 bilhões no cenário otimista, nas regiões onde estão localizadas essas unidades de conservação, garantindo recursos para sua manutenção e dinamizando a economia local. Como nós percebemos, senhor presidente, colega senador, eu acho que tudo, na verdade, para nós é motivo de dificuldades, de controvérsias, etc. A gente percebe que os Estados Unidos não têm jamais as mesmas condições maiores que nós temos para esse tipo de turismo. E eles, hoje não, em 2006, já tinham uma receita bruta, e representando, inclusive, no PIB americano, 122 bilhões de dólares. Nós temos 2 bilhões de reais de potencial apenas, né? Então, embora essa seja uma estimativa muito otimista, é certo que, ainda que em menor grau, as atividades ligadas ao turismo na natureza têm um condão de dinamizar economias locais e, ao mesmo tempo, promover a conscientização ambiental. A proposição em análise
caminha no sentido de viabilizar o acesso a sítios de grande beleza natural. Entendemos que as pessoas que praticam essas atividades desenvolvem uma plena consciência da importância da proteção dos ambientes naturais e têm contribuído, de forma efetiva, para a promoção da conservação da natureza e do desenvolvimento social e econômico de inúmeras localidades. Muitas dessas vias de acesso atravessam propriedades privadas e o projeto pretende conciliar o interesse privado e o acesso a esses sítios naturais, considerando crescentes conflitos entre proprietários e usuários desses caminhos. E não há obstáculo jurídico algum a essa busca de conciliação. É que a concepção individualista de direito de propriedade já foi abolida do ordenamento jurídico há tempos, seja por força do reconhecimento de sua função social, seja em função da necessidade de respeito aos direitos dos demais proprietários. Um exemplo disso é o Instituto da Passagem Forçada, prevista no artigo 1285 do Código Civil, que estabelece que o titular de um imóvel encravado, assim entendido o imóvel sem acesso direto às vias de circulação, tem o direito de atravessar o imóvel vizinho em direção às vias de circulação mediante o pagamento de indenização. Outro exemplo são as limitações administrativas que o poder público pode impor às propriedades privadas, como as restrições impostas por lei à exploração dos recursos naturais. Por exemplo, a exigência de manutenção da reserva legal em propriedades rurais ou a edificação de prédios de altura superior a um gabarito. Nesses casos de limitação administrativa, sequer há necessidade de o poder público indenizar o particular, salvo se a limitação administrativa esvaziar totalmente o aproveitamento econômico da propriedade. No presente caso, o projeto de lei está a estabelecer um tipo de limitação administrativa para garantir uma espécie de passagem forçada em favor de turistas indeterminados que tenham o interesse de acessar um sítio natural público, o qual é, em geral, propriedade do poder público. Trata-se de medida plenamente viável juridicamente. Cabe, porém, ao legislador cogitar formas não apenas de ressarcir o proprietário particular pelos gastos que terá com o trânsito de pessoas através de sua propriedade, mas também de municiá-lo com ferramentas para impedir danos ao seu imóvel. Nesse sentido, apresentamos ajustes ao projeto. Além disso, propomos alguns reparos no sentido de especificar que os sítios naturais atingidos pela proposição são apenas aqueles abertos à visitação pública, de modo a evitar conflitos em relação à unidade de conservação que não podem receber visitantes, a exemplo de estações ecológicas e reservas biológicas, de acordo com as regras do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Em resumo, apresentaremos como emendas as seguintes modificações. A. O artigo 2º merece ajuste para especificar que os sítios naturais passíveis de acesso são apenas os abertos à visitação pública, assegurando-se ainda a emenda e o artigo 1º para especificar que a proposição regula o acesso a sítios naturais abertos à visitação pública. Convém esclarecer o conceito de mínimo impacto previsto no parágrafo 2º do artigo 2º. O parágrafo 3º do artigo 2º merece ser ajustado para permitir que, na módica quantia eventualmente cobrada, sejam incluídas também despesas com funcionários e com razoável lucro do proprietário, do próprio proprietário do imóvel. É razoável que o proprietário tenha lucro com a passagem de pessoas através de seu imóvel, especialmente porque esse lucro compensará a desvalorização inevitável advinda da limitação administrativa e os dispêndios de energia, tempo e recursos que o proprietário terá que administrar na região, na sua travessia. É importante inserir um parágrafo 4º no artigo 2º, regulando a situação de haver mais de um imóvel apto a servir de acesso. O inciso 3º do artigo 4º merece ajuste para assegurar que sejam cumpridas as regras dos planos de manejo da unidade de conservação abertas à visitação pública. Quanto ao dever de contratar um seguro obrigatório, é importante restringir esse seguro aos sinistros ocorridos dentro da propriedade privada e impor ao proprietário privado o dever de viabilizar o reconhecimento do prêmio e o recolhimento do seguro pelo interessado no dia da travessia. Voto. Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 74 de 2017, com as seguintes emendas.
Substitua-se a emenda dos artigos 1º e 4º do projeto de lei da Câmara número 74 de 2017, em termos sítios naturais públicos, por sítios naturais abertos à visitação pública. Ao artigo 2º do projeto de lei da Câmara número 74 de 2017, a seguinte redação: artigo 2º. É assegurado a todos o livre trânsito em bens de propriedade privada por caminhos, trilhas, travessias e escaladas que conduzem a montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais de grande beleza cênica que sejam abertos à visitação pública. Parágrafo 2º. A delimitação de caminhos, trilhas, travessias e escaladas necessárias para o acesso a sítios ainda não explorados pode ser estabelecida pelos proprietários privados de acordo com boas práticas que garantam o mínimo impacto ao meio ambiente, ao proprietário e aos atravessadores, assegurada a participação da sociedade civil, em especial de representantes de associações de praticantes de esportes ao ar livre interessadas, ressalvada a competência dos órgãos ambientais. Parágrafo 3º. O direito ao livre trânsito, de que trata o caput deste artigo, não constitui empecilho à eventual exigência de prévio pagamento de módica e determinada quantia em dinheiro para o uso dos bens, que seja justificada por despesas com pessoal e outras pertinentes, e por razoável compensação devida ao próprio proprietário pela limitação administrativa e pelos seus trabalhos de gestão do local. Parágrafo 4º. Na hipótese de inexistir percurso tradicionalmente utilizado e de haver mais de um imóvel privado por meio do qual a travessia possa ser realizada, a limitação administrativa poderá recair sobre apenas um dos imóveis, ou sobre ambos, a depender dos critérios previstos no parágrafo 2º deste artigo. Emenda desse ao artigo 4º do projeto de lei 74, 2017, a seguinte redação. Artigo 4º, inciso 3º. Respeite os planos de manejo de unidades de conservação da natureza, as regras de conservação dos bens e, se existentes, outras normas legais regulamentares pertinentes. Parágrafo único. Os proprietários privados podem condicionar o trânsito de que trata esta lei à contratação pelo interessado de seguro de danos pessoais ou para assegurar o respectivo resgate em caso de sinistro. Mas, nesse caso, deverá o próprio proprietário disponibilizar aos interessados que não disponham de um seguro próprio condições para, no próprio dia da travessia, pagar o prêmio de um seguro específico para sinistros ocorridos durante essa travessia. Senhor presidente, essas são as considerações, recepcionando as emendas que foram apresentadas e, por adequadas que são, nós deixamos aqui registrado nesse parecer.